Olá, hoje o nosso tema é Mulheres, Paz e Segurança nas operações da ONU. E para esse assunto, eu trago aqui a Kimberly Alves Digolin, ela que é professora de Relações Internacionais da Unip, e também pesquisadora pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela que obteve uma bolsa do Programa de Internacionalização da CAPES Sprint, e eu tenho o imenso prazer de conversar com você hoje aqui, Kimberly. Seja muito bem-vinda. Não, o prazer é todo meu, Malu. Muito obrigada pelo convite. Uma grande honra estar aqui com vocês. Muito bem. O Kimberly, de onde que veio esse seu interesse por essa área de pesquisa? Olha, a área de operações de paz e segurança internacional já é um tema com o qual eu trabalho desde a graduação, né? Eu fiz graduação em Relações Internacionais também, e desde a iniciação científica eu já analisava as operações de paz da ONU. No mestrado continuei com o mesmo tema, falando um pouco mais sobre a forma com que Brasil, Argentina e Chile cooperavam nessa área. E ao longo dessa pesquisa de mestrado, eu me deparei com alguns textos e com uma agenda da ONU que se chama Mulheres, Paz e Segurança, que me chamou muito a atenção. Tanto pelo crescimento dessa pauta, né, vários textos sendo produzidos, principalmente a partir dos anos 2000, mas por uma lacuna que me incomodava um pouco, que era uma disjunção entre os discursos, os documentos, a retórica sobre a incorporação das diretrizes de gênero e a prática, que parecia ainda muito afastado um do outro, né? Isso não se encontrava, pareciam realmente duas estradas ali que acabavam se bifurcando. E aí, ao longo do mestrado, fui desenvolvendo minha dissertação, mas com esse interesse em mente, e aí no doutorado tenho analisado isso de modo mais a fundo, como que essas diretrizes de gênero têm sido incorporadas nas operações de paz da ONU. Conceitualmente, o tema é mulheres, paz e segurança. Por que exatamente esse tema? Essa é uma discussão bastante interessante, porque as operações de paz da ONU elas já existem há muito tempo, né? Desde a década de 1940 já é um instrumento utilizado para tentar a resolução de conflitos internacionais e a promoção da paz. Porém, foi se notando uma perspectiva muito de reprodução patriarcal, né? Entender que esse conflito afetava toda a população da mesma forma. E quando a gente adiciona essa categoria de análise de gênero, a gente consegue perceber que, às vezes, uma mesma situação de conflito pode ter impactos ou distintos ou em graus distintos a depender dos grupos, entre eles, quando a gente analisa homens e mulheres. Então, se notou não só a necessidade de se trabalhar esses impactos específicos, mas também de incorporar essas mulheres nos processos de paz, nas discussões sobre o que é paz, na produção dessa paz e resolução desses conflitos internacionais. Então, é uma agenda que começa ali a ganhar destaque nos anos 2000, principalmente, a partir dessa, né, dessa atenção, esse olhar, essa tentativa de um olhar um pouco mais detalhado a esses impactos específicos. O Kimberly, o que me chama a atenção é que nessas pautas sobre as mulheres, sempre é preciso colocá-las, né? Elas não estão inseridas, né? Quer dizer, falta o pertencimento, né? E nessa questão das operações da ONU, também eu imagino que a tua área de pesquisa também passe por aí, né? Que é no sentido de colocar essas mulheres no centro das discussões também, não? Exatamente. As discussões envolvendo gênero, relações internacionais e segurança internacional, elas costumam ser divididas em dois momentos. E o primeiro deles é justamente chover no molhado, né? É explicar o óbvio, mas dizer que as mulheres também estão ali presentes. E depois um movimento de tentar dissociar essas mulheres apenas enquanto vítimas, apenas enquanto pessoas que precisam de ajuda, né, que precisam ser tuteladas, que precisam ser cuidadas.
Então é um movimento duplo, tanto de enxergar essas mulheres que já estão presentes nessas situações, na política, enfim, enquanto atores, né, mas também enquanto agentes, agentes capazes, dotados de cognição e de capacidade ativa mesmo, de participar desses debates, de estarem à mesa para formular e debater caminhos alternativos para sair dessa situação de hostilidade, de violência e pensar caminhos alternativos também para o alcance da paz. E a inclusão dessas mulheres é uma parte bastante importante, porque quando a gente pensa para além dessa violência, né, que bate o tiro, porrada e bomba, quando a gente pensa para além dessa violência que machuca ou que eventualmente leva à morte, a gente consegue perceber necessidades específicas, né, mudanças específicas também que vão para além da simples formalidade de um acordo de paz, cessação de tiros, né, cessação das hostilidades. Porque, por vezes, as mulheres acabam sendo mais afetadas, por exemplo, com o que a gente chama de violências estruturais, de não serem não ser permitido a elas o acesso à educação, o acesso ao voto, a participação política. Então, a inclusão dessas mulheres também passa por uma visão um pouco mais abrangente, ou pela tentativa de uma visão um pouco mais abrangente desse conflito, que ele não se encerra só quando a última arma é disparada, mas sim que ele se encerra quando todos esses tipos de violência são analisados e quando a gente garante a todos esses grupos, homens, mulheres, meninos, meninas, né, acesso à igualdade, bem-estar, acesso à justiça e assim por diante. Ô, Kimber, eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou inverter, porque eu fiquei curiosa quando você disse das hostilidades, né? Porque já faz um tempo que você cuida desse tema. Então, eu queria saber que tipo de hostilidades, o que mais te incomoda, qual é a ferida que te faz estudar por tanto tempo a questão das mulheres em nível, vamos dizer, mundial, né? O que que te impacta, o que é que te dói nesse sentido? Ah, é uma pergunta bastante interessante, e eu acho que é um conjunto aí de violências e de hostilidades, né. Me incomoda, obviamente, essa violência, o que a gente costuma chamar de violência direta, né, a violência que é no corpo, machuca e que eventualmente leva à morte, principalmente porque os números demonstram que, embora a violência sexual, por exemplo, né, o estupro enquanto arma de guerra, ele não as mulheres não são o único alvo, existem homens e meninos que também são alvo desse tipo de violência, mas comparativamente as estatísticas mostram que as mulheres e meninos são muito mais afetados. Então isso certamente é motivo de grande revolta. Mas me incomoda muito, principalmente, né, nessa agenda da ONU, a forma como algumas outras violências, às vezes mais veladas, não são tão observadas ou não são levadas enquanto urgentes. Então, é quase como se a gente enxergasse só a ponta do iceberg. Eu estou vendo a violência física que essas mulheres sofrem ou estão sofrendo e quero acabar com isso. Obviamente, isso é muito importante. Que bom que hoje eu não estou sofrendo esse tipo de violência e outras mulheres não estão. Mas me incomoda o fato de a ONU não se atentar tanto ou acabar colocando como um segundo plano esses outros tipos de violência que estão abaixo do nível do mar, né, essa base do iceberg, que se a gente não cuida, volta a crescer, ou se fosse uma planta, né, uma erva daninha, a gente corta, rente a terra, mas a raiz continua ali, essa planta pode voltar a crescer. Então, me parece que às vezes essa preocupação e algumas ações nas operações de paz, elas estão muito mais voltadas para um controle da violência do que necessariamente uma resolução desses conflitos armados, porque as bases continuam ali, as desigualdades, as marginalizações, né, as privações que eventualmente essas mulheres e meninas sofrem, questões como leis que proíbem acesso à educação, acesso ao voto, por vezes até a discussão política ou liberdade econômica também. Essas questões me incomodam bastante e tem sido, não sei se um dos motivos, né, mas um dos combustíveis talvez para manter essa pesquisa durante alguns anos já. Agora, essa pesquisa que você faz, você estuda na Universidade de Coimbra, e aí você teve essa bolsa. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para despertar
vamos dizer, o interesse das pessoas também de estudar. Bom, eu continuo amando estudar, né? Então, assim, é sempre bom quando a gente vê uma oportunidade, especialmente no Brasil também, óbvio, mas fora do Brasil também, você tem esse contato com outros países e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi no teu caso e no que as pessoas, os interessados, podem aí seguir ou mirar o seu exemplo. Ah, tá ótimo. Ah, esse é um motivo de muita felicidade, até porque eu tô sendo a primeira da família a carimbar o passaporte. Então eu sinto que vim para cá, mas tem muita gente aqui com quem, né, apoiando e estando junto aqui comigo. Os nossos sempre estão com a gente também. Mas eu faço doutorado, eu já estou no segundo ano do doutorado, é um programa interinstitucional em relações internacionais que une Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. É um programa que a sede fica ali na Praça da Sé, bem pertinho da catedral, inclusive, né, facinho de chegar. E é um programa de doutorado, né? Eu entrei no ano passado, fiz algumas disciplinas, e aí a intenção de fazer um programa de sanduíche, né? Esse período fora, que a gente chama de doutorado sanduíche, já existia há muito tempo, e eu comecei a pesquisar para onde eu poderia ir, né? E eu precisaria de alguma bolsa, porque as passagens são um pouco mais caras, então esse auxílio para mim faria diferença, né? Eu não conseguiria estar aqui se não fosse com uma bolsa. Então, eu fui olhando os editais que abriam, quais eram os pré-requisitos, muitos deles, eu acho que a principal dificuldade é a parte burocrática, é ler o edital com atenção, prestar bastante atenção no preenchimento dos formulários, dos documentos. No meu caso, ainda que aqui em Portugal eles também falem português, mas eles pediam um comprovante de proficiência em inglês. Na hora eu não entendi muito bem, hoje eu entendo, porque às vezes, né, tem mais pessoas falando em outros idiomas do que necessariamente em português, então faz diferença mesmo. Mas esse certificado de proficiência é um ponto de atenção, porque ele é um pouco mais caro. Existem alguns que chegam a R$ 1.000, mas pesquisando eu descobri um do Duolingo, que é aceito em diversas universidades e que é muito mais barato, né? Então a gente economiza um pouquinho, corta um luxo aqui, um luxo ali, deu para pagar, e aí foi esse processo, né, de olhar os editais que pareciam, e essa parte burocrática de entrar em contato com um professor ou professora daquela universidade, né, porque a gente precisa de uma carta de aceite, precisa dessa carta afirmando que ele vai ou ela vai receber vocês aqui nesse país que vocês estão tentando, né? Foi o meu caso aqui com a professora Daniela, que foi simplesmente maravilhosa. Todos os e-mails que eu mandava, depois de algumas horas já estava respondido ali na minha caixa de e-mail. Foi realmente um anjinho que ajudou nesse processo todo, me explicou várias dúvidas que eu tinha também. E o processo foi basicamente esse, né? Pedir algumas documentações pessoais, um plano de trabalho, e isso é bastante interessante, fazer pesquisa e, se possível, conversar com pessoas que já passaram por isso também, porque tem algumas dicas que eu fui recebendo que foram bastante interessantes, sempre pedindo para outras pessoas lerem o que você acha, seja muito crítico, o que eu posso melhorar, né? Foi basicamente esse processo, a leitura do edital, verificar os documentos, pensar nesse plano de atividades, para onde eu queria ir, né, qual lugar tinha mais a ver, tinha mais similaridade, eu contribuiria mais com a minha pesquisa, entrar em contato com esse professor ou professora desse local e enviar a documentação. E aí depois a parte mais difícil também é aguardar na ansiedade, né, conseguir aguentar essa ansiedade toda do resultado. Mas o É, processo foi mais ou menos esse. posso imaginar mesmo o nível, né, de expectativa que fica, né, o Kimberly. Agora, eu queria puxar por um outro lado, que você pegou essa linha de pesquisa, né? Quando você falou assim, precisa ter a proficiência em inglês, ter, vamos dizer, eu acho que é importante, pelo tudo que você relatou aí nessa resposta agora, assim, é preciso saber onde você quer chegar, né? Então, assim, ter isso muito cristalino dentro de você, acho que facilita, né? E você já vinha com esse tema da nossa conversa hoje aqui, você já vinha estudando esse tema, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência anterior até chegar em Portugal. Ah, tá ótimo.
Eu tive um intervalo entre o mestrado e o doutorado. Eu terminei o meu mestrado em 2018, comecei a dar aula na Unip alguns meses depois, e a expectativa era já entrar no doutorado logo na sequência, mas aí a vida acontece, né? Vem pandemia, vem tudo isso, eu dei esse intervalo maior. Por um lado, fica aquela sensação de será que eu estou esperando muito? Será que o trem está passando e eu estou ficando para trás? Mas ao mesmo tempo foi um bom período para eu pensar com muita clareza e colocar no papel o que eu queria pesquisar no doutorado. Eu já fui escrevendo diversos artigos e capítulos sobre o tema de gênero de modo mais amplo, então já fui me aprofundando na temática, mas eu consegui ter eu acho que essa paciência um pouco também, mas esse período um pouco de reflexão do que eu queria na minha pesquisa e de onde eu queria ir para possíveis, né, períodos de intercâmbio, quando eu queria ir e o que eu precisava. Aí eu acho que esse planejamento fez toda a diferença também, né? Esse planejamento de já separar muitos dos materiais, já pesquisar diversas universidades, tem alguns sites que ajudam muito também. O site da Unip me ajudou muito, porque tem um curso de internacionalização para estudantes e para professores que eu fiz, e que me ajudou tanto com dicas, mas a entender um pouco melhor esse processo de internacionalização, de períodos fora. Cheguei a fazer alguns cursos também nesse período de pandemia, que era de mobilidade online, né? Eu fiz um curso de espanhol na Universidade do México, mas estando em casa no período de pandemia. Então, olhar esses sites, ver essas dicas me ajudou bastante. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu já tinha ideia de quais editais existiam, de quando eles eram abertos, o que eu precisaria, e quando abriu o edital as coisas já estavam mais engatilhadas, porque apesar de não ser um processo extremamente difícil, geralmente eles ficam abertos por um curto período de tempo. Então, se você começa a pensar nessa documentação quando abre o edital, quando você vê, já acabou o tempo e ainda falta alguma coisa. Então, esse planejamento de talvez eu queira ir, já sai fuçando em tudo quanto é site. Olha, vê os editais passados, já vai deixando tudo o mais engatilhado possível, porque se mudar alguma coisa, geralmente é coisinha pouca, né? O grosso dos documentos se mantém. Pensar em plano de atividades, ou em proficiência, ou algo assim. Então, isso eu acho que me ajudou bastante. Foi mais ou menos esse o processo até estar aqui. Ô, Kimberly, eu queria que você me desse o tema da sua pesquisa, é sempre esse da nossa conversa aqui de hoje. Queria saber o tema, quanto tempo você estuda, e três Uhum. perguntas em uma, hein? E qual é a pergunta que você se faz ainda hoje? Porque acho que a ciência tem isso, né? Ela busca, ela só encontra a cura da vacina porque ela faz perguntas, né? E eu acho que no caso de vocês também é essa, né? O pesquisador ele traz isso, né? Então eu queria saber a principal pergunta que você se faz. Tá ótimo. Esse tema de gênero eu estudo desde 2018, já ministrei algumas disciplinas e cursos nessa área também, relacionando gênero e segurança internacional. A minha principal pergunta na pesquisa envolve em que medida essas diretrizes de gênero foram incorporadas às operações de paz da ONU, e na verdade a minha hipótese é que elas não são, né, muito bem incorporadas. Então, é basicamente a ideia dessa disjunção. Existe um avanço nos debates discursivos, mais documentos, mais resoluções, mais encontros debatendo gênero, mulheres e segurança internacional, porém, quando a gente entende a prática, vê esse descolamento. E aí a principal pergunta que me fica ainda, eu acho que tem muito a ver, ou talvez, não sei se uma pergunta ou um incômodo que ainda me fica, é entender que muitos desses debates, muitas das pesquisas sobre gênero, ainda trabalham em um viés muito reformista. O que que a gente pode ajustar nas operações de paz da ONU para melhorar? E me parece que é necessário dar um passo atrás e repensar alguns dos pressupostos dessas operações de paz, porque ela já foi criada em uma base que não era atenta a gênero, que não era atenta a questões para além da violência armada. Então, só tentar tapar o sol com a peneira me parece que
Ajuda em alguma medida, mas não é suficiente. A gente precisa desse passo atrás e talvez só reformar não seja o bastante. A gente precisa repensar essas bases, repensar o que que a ONU entende enquanto paz. Paz é só o fim da arma sendo disparada ou paz é quando todas as meninas têm acesso à escola, todas as pessoas têm liberdade de religião, né, participação política e assim por diante. Então, acho que a grande pergunta que me fica, o grande incômodo que me fica é esse: como promover não só essa reforma, mas como promover uma revisão desses pressupostos para que essas diversas agendas que vêm sendo trabalhadas ultimamente, né, gênero, juventude e assim por diante, elas não só sejam salpicadas por cima, mas que elas façam parte da estrutura, né, que elas sejam alguns dos tripés basilares dessas operações de paz sob os quais elas são construídas, e não uma operação de paz, um modelo já pré-estabelecido que a gente só tempera com participação local ou participação de mulheres. E também é uma tarefa extensa, né? Porque quando você pensa a questão da mulher, né? Ainda que ela não tivesse num ambiente de guerra, para ela já é difícil, né? Por exemplo, a questão do estupro, é, e tantas violências, e a violência psicológica, porque às vezes assim a mulher que não está na guerra, no ambiente de guerra, ela também sofre isso. Agora, isso numa atmosfera de guerra, aí assim triplifica ou dobra, né, esse sofrimento para a mulher, né? Então assim, a hora que eu vi ali o nome da pauta, mulheres, né, paz e segurança, eu fiquei pensando sobre isso mesmo, né? Porque tem que colocar o nome mulheres na frente, porque senão fica olhando como só o homem na guerra, mas a mulher na guerra também é difícil, né? É, tem até um autor moçambicano que se chama Mia Couto, e que tem uma passagem de um livro dele que eu gosto muito, que ele diz assim: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos, e na paz, os pobres são os primeiros a morrer. E aí é muito interessante porque o resultado é o mesmo, eles estão morrendo. A única diferença é que se é de morte matada ou morte morrida. E aí ele continua dizendo assim: para nós mulheres, né, o eu lírico ali é uma menina, para nós mulheres tem ainda uma outra questão, é que na guerra nós passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Então a ausência de violência no que a ONU chama de conflito, né, não significa que antes desse conflito ser declarado, as mulheres já não estavam sendo sexualmente violentadas ou sofrendo estruturas que eram violentas. É essa preocupação, né, é essa ou talvez uma ausência de atenção da ONU que me incomoda um pouco, em alguns estudos e em algumas práticas da ONU também, né, de se preocupar muito legitimamente, mas se preocupar muito com a violência física e deixar de lado essa raiz da erva daninha, né, se preocupar com as raízes desse conflito, com o que essas pessoas, esses diversos grupos também estão sofrendo quando o nome oficial não é guerra. Por exemplo, o Brasil não está oficialmente em guerra, mas existem diversos grupos sofrendo diversos tipos de violência, ativistas sendo mortos, pessoas trans, né, diversos tipos de violências que estão aqui presentes, que não necessariamente são armadas ou que não necessariamente são diretas. Existem outras violências mais veladas, estruturais, na linguagem, em leis e assim por diante, que precisam ser endereçadas também, né? Que também precisa ser levado em consideração. Já são quantos anos estudando esse tema? Agora, 6 para 7. 7 anos, quer dizer, e eu posso imaginar que à medida que você vai estudando cada vez mais, né? Quer dizer, é porque a grande pergunta ainda não foi respondida, né? Sim, não, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas a serem estudadas e situações a serem analisadas, vai descobrindo. Eu acho que esse tempo de maturação também é importante, porque a gente vai adquirindo um ferramental teórico, inclusive, para expressar o que a gente tá vendo, né? Ou para analisar aquilo que está sendo observado. Olha que interessante, olha, eu fiquei impressionada, esse tema me interessa muito, assim, fiquei bem contente de falar sobre isso.
E agora eu queria falar um pouquinho mais, assim, no que a Unip te ajudou, o que ela favoreceu para essa tua caminhada até a Universidade de Coimbra? Olha, muito. Tanto que, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então na graduação eu tinha muita dificuldade de falar, estava me tremendo toda, e aí começar a dar aula na Unip, eu sempre encontrei turmas muito receptivas, muito gentis e muito curiosas. Então era sempre um ambiente de muita alegria, né, eu costumo dizer que entrar em sala de aula é como se fosse um refúgio, os problemas ficam lá fora, e ali a gente está construindo conhecimento junto, trocando, e aí lembra de um filme, um estudante relaciona com uma série, com uma música. Então, essa curiosidade dos estudantes também foi muito boa, né, foi uma coisa que se retroalimenta, mas o ambiente da Unip em si sempre me ajudou muito, porque eu sempre tive muita liberdade de pensar os textos, materiais de apoio, né, sempre foi um incentivo muito grande para continuar desenvolvendo minha pesquisa, continuar apresentando em congressos, né, mas eu acho que esse curso de internacionalização, essa essa equipe do curso de Relações Internacionais também, né, esse apoio de coordenação, diretoria, quando eu soube da bolsa, a diretora do curso, do instituto, perdão, ela chegou a mandar e-mail parabenizando, então essa é uma sensação muito boa de se sentir dentro de um ambiente em que as pessoas, elas estão caminhando e estão se apoiando para que os outros vão subindo também, né, um processo de ir puxando os camaradinhas, assim, que estão do lado. Eu É acho ver... que foi realmente uma experiência, tem sido uma experiência muito boa, né, mas que essa oportunidade que eu tive de já começar a dar aula logo depois do mestrado, encontrar um ambiente que me permitisse continuar curiosa e continuar, aumentando essa curiosidade na investigação acadêmica foi realmente um diferencial muito grande, me ajudou demais, certamente foi um desses combustíveis para estar aqui também. E nessa tua pesquisa, nesse teu trabalho, o que te desafia hoje? Eu acho que uma dificuldade que talvez seja, não sei se do curso de Relações Internacionais, mas um pouco minha, né, eu acabei desenvolvendo bastante essa parte teórica. Eu tive algumas experiências com voluntariado, fui voluntária na Cruz Vermelha, tradução voluntária para a Unesco, né, mas eu acho que ainda me falta uma experiência em campo. Então, ir para alguma operação de paz, por exemplo, seria maravilhoso. No mês de julho, eu vou para um programa da ONU, né, se chama Graduate Student Program, que é na ONU aqui de Genebra, que é justamente para falar sobre essa Summit do Futuro, essa conferência do futuro que vai acontecer em setembro. Então, em julho, eles vão reunir vários estudantes de pós-graduação para debater esses assuntos e os relatórios que saírem dali vão embasar as discussões dos Estados-membros depois de em setembro, né? Então, acho que isso já vai ajudar bastante, né? Ouvir dos diplomatas, das pessoas que participaram dessas operações também, como que é a situação, mas eu acho que a principal dificuldade ainda que eu tenho é essa. O próximo passo que eu entendo é esse, tentar alguma coisa mais prática, uma experiência em campo, eu acho que me ajudaria bastante. Eu tenho estudado bastante sobre etnografia justamente para isso, para quando surgir a oportunidade eu conseguir aproveitar ao máximo, entender diário de campo, né, possíveis entrevistas. Eu acho que isso me ajudaria bastante também, né, a não só criticar essa ausência de vinculação com a prática, mas de pensar como promover isso também. Muito bem. E o desafio desse tema, qual é o principal desafio que você acha que esse tema te traz? Eu acho que o tema, embora isso venha diminuindo um pouco na área acadêmica, ainda é um tema marginalizado. Eu, por exemplo, na graduação tive uma ou 2 aulas só sobre gênero e mulheres, isso vem mudando. Eu até orientei uma iniciação científica na Unip que a gente se propôs a analisar como que esses debates de gênero são trabalhados nos cursos de graduação em relações internacionais no Brasil. Então isso vem melhorando, mas eu acho que o principal desafio do tema é entender que gênero e segurança internacional são questões primordiais, não é algo secundário, é algo que precisa ser endereçado para se falar sobre paz.
Nossa, e é interessante, né, nessa questão das mulheres, né, Kimberly, que cada uma de nós, né, e os homens também, muitos deles, colocando ali uma sementinha, né, um passo de cada vez, né, quer dizer, olha que você olha para a pesquisa, as coisas vão ficando mais claras, né, e assim se muda uma sociedade, né, ou essa sociedade mundial, inclusive, que tem ainda, né, a gente ainda guarda muito dos preconceitos, carrega, e às vezes a gente nem percebe, né? Então, assim, eu vejo que às vezes eu estou com outras mulheres e elas me repreendem. Olha, cuidado com o que você está falando. E às vezes, assim, e a gente se ensina, se educa, né? Então, acho que é essa a nossa caminhada, né, Kimberly? Ah, com certeza, é um processo de aprendizado diário e é um processo de aprendizado que ele precisa ser coletivo também, né, aprendendo e repassando, aprendendo e repassando. Ai, Kimberly, foi uma conversa deliciosa. Olha, volte aqui mais vezes, venha contar sobre isso, porque você vai a campo e está na universidade também, né? Então, vem trazer para a gente aqui, para que a gente possa passar isso para a sociedade, porque a escola também, ela precisa pular esses muros, né? Ela precisa sair desses muros e vocês, com essas pesquisas, que podem nos ajudar a pular esse muro para chegar na sociedade. Muito obrigada, Kimberly, pela sua partilha hoje aqui. Eu que agradeço, foi um prazer e fico à disposição. Vai ser um prazer também compartilhar essas outras próximas etapas e experiências da pesquisa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.